Ó, egoísmo, muitas pessoas elas falam que é algo ruim e elas estão certas em falar que é algo ruim porque as pessoas que ela tem como referência são pessoas que são egoístas, mas que os valores que essa pessoa tem, os desejos que essas pessoas têm, são valores ruins, incorretos. O que isso faz com que ela seja uma pessoa mais antipática, uma pessoa falsa, uma pessoa violenta. Então, de fato, uma pessoa que é egoísta, tendo esse centro, sendo esse tipo de pessoa, é uma coisa ruim. Mas o egoísmo que eu estou falando aqui, ele tem um significado de que é uma pessoa que é centrada em si mesmo. Ou seja, o que essa pessoa centrada é o que vai determinar se o egoísmo vai ser uma coisa boa ou ruim. Porque uma pessoa centrada em si mesmo, ela vai fazer de tudo para conseguir alcançar o que ela quer, o que ela almeja, o que ela deseja, entendeu? Porém, ela pode desejar coisas ruins para o outro. Ela pode desejar guerra, ela pode desejar violência, ela pode querer poder e fazer de tudo para conseguir o poder, nem que seja passando por cima dos outros, matando outras pessoas. O egoísmo vai fazer com que ela abra mão de várias coisas, vai fazer com que ela consiga aquilo que ela queira. Isso é uma das coisas positivas do egoísmo. Ela faz com que você não desista e consiga o que você quer. Mesmo que haja um sacrifício grande por isso, mesmo que você abra mão de muitas coisas, mesmo que você passe por cima de outras pessoas. Mas a questão aqui é qual que é o seu centro, qual que é o valor que você tem, o que você é centrado. Eu vou dar um exemplo meu. Eu procuro pela saúde, eu procuro pela felicidade, eu procuro pelo amor, eu procuro pela paz. E tudo isso faz parte do que eu tenho dentro de mim. Eu procuro pela cura, mesmo que as pessoas acham que essa cura não existe. E esse é o meu centro, por assim dizer. E o fato de eu ser uma pessoa egoísta significa que eu sou uma pessoa que está focada nisso, no centro dentro de mim. Entendeu? Isso não é algo ruim, porque é algo que eu sei que vai me fazer bem. E eu sei que se me fizer bem, eu consigo também mostrar isso para as outras pessoas e fazê-la bem para as outras pessoas. Isso fazer bem para outras pessoas, que eu tenho como um dos meus propósitos também, ajudar as outras pessoas no que se refere à cura, felicidade, amor e tal. Que é um pouco do que eu falo aqui também no YouTube e nas redes sociais. Mas enfim, esse é o meu centro. Então, eu ser egoísta é importantíssimo. Porque tem pessoas que não vão entender isso, e que não valorizam isso, e que não acham que isso é certo. E se eu não for egoísta a ponto de eu falar assim, cara, eu sei que essas pessoas não valorizam isso, não concordam com isso, não querem isso, mas eu vou, independentemente do que elas acham nisso, claro que existe um espaço para você escutar, mas eu não vou desistir, não vou deixar com que isso me para, com que esse obstáculo não permita com que eu atinja o que eu quero, que são essas coisas que eu te falei. Então, por isso que, nesse caso, com um centro bom desse, um centro correto, o egoísmo é importante. O egoísmo, ele vai te ajudar a chegar lá, porque ele não vai te fazer desistir. Ele vai fazer com que você abra mão de coisas que você tem que abrir, que você sacrifique coisas que você tem que sacrificar. E que você consiga construir as coisas que você quer construir. Só que é difícil, são muitos obstáculos hoje em dia.
a pessoa, até para ela querer ser egoísta de uma maneira correta, com um centro bom, é difícil. Porque a sociedade hoje em dia, muitas das vezes, se vê com os valores errados. A gente vê que o centro das pessoas é o ego, é ser mais bonita, nem que isso agrida o corpo dela, né? É sempre sobre o ego, sempre sobre o outro. É, e é ter mais poder, nem que eu tenha que passar por cima dos outros, nem que eu tenha que falar mal dos outros, nem que eu tenha que ser falso, nem que eu tenha que ter violência. Ou seja, muitas das pessoas hoje em dia da sociedade, elas valorizam isso, são assim. Então, quando você pensa algo diferente disso, uma coisa boa para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua paz, para o seu amor, para a felicidade, para a cura, elas vão falar e vai falar, não, mano, isso é besteira, você não tem que ir por aí, isso é errado. Você tá viajando, isso é ilusão, tá ligado? A vida não funciona assim. Uma pessoa que não é egoísta, ela vai se deixar ser influenciada e por isso ela vai parar de prestar atenção no centro dela e começar a prestar atenção no centro da sociedade, dos outros. E aí ela vai entrar para esse jogo, que é a merda de um jogo, porque no final ninguém está feliz de verdade. No final tá todo mundo perturbado, sabe? No final a pessoa se sente um vazio. No final a vida dela não valeu a pena, no final ela não viveu. No final, se ela for humilde o suficiente para isso, ela vai se arrepender pela vida que ela viveu. Porque a vida é curta. Mas enfim, não vou ficar falando muito sobre isso, né? Então o egoísmo, nesse caso, ele é importante, tá? E outro detalhe que eu queria falar. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas que estão no poder, que têm influência, são pessoas que às vezes são incorretas. Não quero falar todas as pessoas, mas muitas das pessoas hoje que estão que são influentes, que têm poder, que têm capacidade de mexer os pauzinhos da sociedade, sabe? De fazer várias coisas em grandes escalas. Essas pessoas não é do interesse dela que você alcance a verdadeira felicidade. Não é do interesse dela que você se cure. Não é do interesse dela que você seja feliz, que você tenha paz, que você ame de verdade, que você consegue ser uma pessoa completa, ser uma pessoa saudável. Não é do interesse dela. Até mesmo porque essa pessoa, além de não conseguir isso, não é lucrativo para ela. Porque as pessoas que muitas vezes estão no poder têm muito dinheiro. E elas ganham muito dinheiro, às vezes, fazendo com que você seja idiota, fazendo com que você não tenha saúde, fazendo com que você não tenha felicidade, te oferecendo distrações, prazeres que não vão te levar para o bom caminho. Então, infelizmente, essas pessoas que estão lá em cima, né, na sociedade, não é do interesse os seus valores corretos. E elas vão fazer de tudo para que você não alcance isso. Mas se você for egoísta, você vai fazer de tudo para que você alcance isso. E no final, a pessoa egoísta, ou ela morre, ou ela não... no caso, ou ela alcança os objetivos dela, ou ela morre tentando. Entendeu? E uma pessoa que está nesse nível de vontade, a ponto de ir contra todos e contra tudo, é provável que ela consiga alcançar o que ela quer. É provável, é muito mais provável, entendeu? Assim como a outra pessoa que alcançou o poder, ela foi extremamente egoísta também. E ela foi egoísta de uma maneira incorreta. Mas ela fez tudo que ela não desistiu. E ela passou por cima dos outros. Ela pode até ter matado outras pessoas.
mas ela alcançou o poder que ela queria, entendeu? Então, no final, o egoísmo é uma ferramenta para que você consiga aquilo que você quer. Agora, você tem que olhar para aquilo que você realmente quer, você tem que saber qual é o seu centro. É um centro que vai te fazer bem no final da vida? É um centro que vai te levar à verdadeira felicidade? É um centro que vai falar assim, caramba, eu amei viver a minha vida foi incrível, sabe? Eu tive paz, eu tive amor, eu tive entusiasmo, sabe? Eu não fui um zumbi, entendeu? Eu não fui um zumbi que fazia as coisas por obrigações e pelos outros. Não, eu vivi de verdade e posso ter passado uns perrengues, mas passei por esse perrengue e consegui alcançar aquilo que eu quero. Estou bem, estou feliz, entendi, entendi o que é realmente a paz, o que é o amor à vida e viveria essa vida 1000 vezes, entendeu? E aí realmente esse é um bom centro para se ter, né? Uma boa vida para se viver. E isso vai depender do que você quer, dos seus comportamentos, das suas atitudes, do quanto que você está disposto a abrir mão para isso. E quanto mais egoísta você for, mais disposto você estará para conseguir alcançar isso. E você não irá desistir até alcançar isso. Por isso, eu digo, seja egoísta da forma correta. É isso aí. Valeu!